Boa noite, meu nome é Yara e eu quero agradecer desde já por ler o meu relato. E todos os nomes já foram trocados. Eu cresci num quintal enorme, cheio de casas no interior do estado do Rio de Janeiro. Meu pai havia construído essas casas para alugar e ter uma renda extra. Esse quintal era dividido em duas partes. A parte de cima, onde ficavam as casas, e a parte de baixo, onde tinha animais e árvores frutíferas, e onde as crianças do quintal iam para brincar. Porém, esse quintal era aberto e fazia fronteira com um grande brejo. Hoje em dia esse brejo foi aterrado e virou uma rua, tem casas e tudo mais. Um dos moradores dessas casas era um rapaz muito legal, chamado Ulisses, um homem de 30 e poucos anos. Ele adorava bichos. A casa dele era cheia de cachorros de várias raças, e ele encheu o viveiro do meu pai de aves, codornas e fazões. Enfim, ele era tratado mais que um inquilino. Aliás, todos na verdade éramos uma grande família. O meu pai fazia questão de deixar isso bem claro. Uma noite, entraram na casa do Ulisses umas 10 ou mais pessoas e fizeram um ritual. Tinha muito barulho. Nós fomos espiar pela janela da cozinha que ficava no alto e vimos ele no centro, vendado de branco, e essas pessoas em volta fazendo orações. Ele se tremia, chorava e rolava pelo chão. No momento que vimos essa cena, nós corremos com medo. Depois disso, ele mudou. Ficou introvertido e quase nem ficava mais no quintal conosco. E começou a assumir todas as aves do quintal. Algumas apareciam só degoladas. Meu pai ficou encafifado, apesar de ser bastante cético. Nós estávamos no quintal, reunidos e brincando como sempre, quando de repente o gato dele, chamado Jarbas, saiu sangrando pela janela. Ele saiu com uma faca sangrando na mão e disse que queria castrá-lo, e logo entrou, todo sem graça. A minha irmã era muito amiga dele e dos seus irmãos, porém teve uma briga feia entre eles. Não sabemos o motivo, só sei que ele queria bater nela, e como todos impediram, ele saiu gritando: "Você vai pagar caro!" E meus pais tentando acalmá-lo. Foi uma confusão e ele não quis dizer o motivo daquilo tudo. Com o passar dos meses, ele simplesmente foi embora, dizendo que estava muito chateado com minha irmã. Minha mãe ficou chateada, porque ele era honesto e correto com os pagamentos, mas ela não podia fazer nada. Agora começa a parte assustadora dessa história. Teve um evento na igreja do meu bairro e todos os adultos se azeitaram. Foram para a missa e deixaram as crianças aos cuidados de 2 adolescentes, Mariana e Felipe. Entre as crianças estava minha sobrinha, que na época tinha 3 anos. Fomos para meu quarto, pois estava frio, e queríamos ouvir uns discos novos da época que eu tinha ganhado. Entre uma brincadeira e outra, ouvimos um esbarrão na janela. Paramos para ouvir, mas logo voltamos a fazer nosso algazarra. A Mariana gostava de tirar sarro da nossa cara, então o esbarrão se repetiu. Nos olhamos. Aí, o Felipe, que era o mais velho, devia ter na época 15 anos, ele falou: "Quem tem coragem de olhar pela fresta?" Claro que ninguém falou nada, e lá fora o barulho se repetiu, como se tivesse um bicho afiando as unhas no chão, sei lá. Foi aí que o Felipe, num salto, pulou para cima da cama e olhou pela fresta. Nesse momento, ele ficou mudo e nos olhou com um rosto de pavor, sei lá. Nos abraçamos forte e minha sobrinha começou a chorar. Parece até que estava entendendo o que estava se passando. Num instante, saímos correndo do quarto e passamos pelo corredor.
os menores na frente e os mais velhos atrás. Já no quintal, percebemos um silêncio perturbador. Uma névoa pairava no ar. Nos colocamos em roda e nós voltamos para Felipe, que nessa altura se tremia e toda a alegria do rosto dele se foi naquela noite. No dia seguinte, eu fui para o quintal e nos reunimos e ficamos tentando ver uma forma de falar com os nossos pais sobre o que houve na noite anterior. Mas a Mariana falou que não iria adiantar, pois eles não iriam acreditar. Mas abaixo da janela do meu quarto no corredor, tinha marcas profundas de arranhões que marcaram bem a parede. E no fundo do quintal, encontramos debaixo do pé de goiaba, ao lado do chiqueiro dos porcos, um shorts estourado, rasgado, e por dentro dele tinha muito pelo da cor marrom e preto, bem grosso, como se alguém tivesse tosado um cachorro e colocado os pelos ali. Porém ali não tinha cachorro daquela cor. Era um pelo meio liso comprido, não sei explicar ao certo. Quando Felipe viu o short, ele se descontrolou e soltou um grito. Cara, esse shorts é do Ulisses! Era ele aquele bicho maldito, que droga! Ele exclamou colocando as mãos na cabeça e Mariana foi tentar acalmá-lo. Nesse dia, fizemos um pacto de nunca contar esse assunto. Queimamos esses shorts e nunca mais falamos sobre isso. Nunca mais ficamos sozinhos à noite. Com o passar dos anos, entendemos que aquele bicho, o Ulisses, veio se vingar da minha irmã por conta da briga entre eles. A janela da casa dela e a janela do meu quarto ficava no mesmo corredor. Creio que por ela ter saído naquela noite, e como éramos crianças, e éramos os únicos no quintal naquela noite, ele foi lá para nos assustar. Essa é a nossa teoria. O tempo passou. Hoje, tenho 39 anos. Saí da casa dos meus pais com 23 anos. O Felipe já não está mais entre nós. A casa passou por uma reforma, cobrindo assim as marcas que até bem pouco tempo atrás ainda existia. Eu ainda vou lá para visitar minha mãe, que ainda está viva e com saúde, no auge dos seus 78 anos, e meus irmãos também. Esse homem, o Ulisses, se mudou, mora num sítio como caseiro, sozinho, numa casa bem afastada e cheio de animais. Quando o vi, parecia que o tempo não tinha passado para ele. Eu confesso que até hoje tenho medo quando me lembro daquele dia, e nunca mais fui naquele corredor novamente. Obrigado por escutarem o meu relato e creiam que existem muitas coisas desconhecidas nessas noites escuras.